Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo e informação. Seu lugar é aqui no Sua Resenha, o podcast feito para criar interação entre o apresentador e o convidado. É para matar a minha e a sua curiosidade, diretamente do meu multistúdio, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque de Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Sua Resenha Podcast é apresentado por mim e o Tomato, jornalista, que hoje tenho a presença ilustre dele, Dr. Clóvis Munhoz, médico, ortopedista, e que por 35 anos foi médico do Vasco. Que honra, doutor Clóvis. Muito obrigado por o senhor ter aceito o meu convite, participar da sua resenha e ter o senhor aqui. Para mim é um motivo de muito orgulho ter o senhor aqui, doutor Clóvis. Muito obrigado. Muito boa tarde, Hilton, e dizer para você que o prazer é enorme de estar aqui, a honra é minha de atender o seu convite. Fico muito honrado, muito feliz de você lembrar do meu nome. Né? O tempo vai passando, às vezes a gente fica um pouco esquecido. Muito boa tarde às pessoas que vão nos assistir. Enfim, prazer estar aqui à sua disposição. Tá, assim, a gente traz muito convidado aqui de futebol, jogador, ex-jogador, mas a gente faz questão de trazer treinador, já trouxemos preparador físico, fisioterapeuta, então todo mundo ligado, todo mundo ligado não só a cadeia produtiva do futebol, todo mundo que faz o futebol acontecer, é importante estar aqui, porque o futebol não vive só de quem faz gol. Quem faz gol é importante, quem dá o bicho, você sabe muito bem. Mas também o médico recupera e salva o jogador, o treinador, o fisioterapeuta, fisiologista, enfim, todos esses personagens são importantes para que a gente consiga, para que o futebol consiga evoluir. E a medicina sempre evolui, toda essa área, preparação física, fisiologia, fisioterapia, toda a medicina, toda essa área evolui muito. E nada melhor do que ter o senhor aqui, que por 35... O Vasco é o time do meu pai, não é o meu. Eu costumo falar que meu pai é um fracassado no futebol, porque é Vasco. Meu pai é da época da Ademir. Meu pai é. Meu pai também. Meu pai viu o Roberto começar. É verdade. Quer dizer, viu o Roberto começar. Nem imaginava que um dia teria. Meu pai está com 86 anos. Então, só que meu pai é um fracassado no projeto dele, porque eu virei Flamengo. Doutor, muito obrigado por você estar aqui. Agora, o senhor com certeza é mais vascaíno que o meu pai, né? Porque eu soube que o senhor é vascaíno mesmo, né? Eu tenho uma história que me orgulha muito. Meu pai era um grande vascaíno. Para você ter uma ideia, essa é uma notícia boa. Meu pai considerava o Roberto Dinamite. Meu pai era o maior fã do Roberto Dinamite. Eu acho que ele não tinha nenhum fã maior do que o meu pai. E eu explico por quê. Eu acho que vou convencer. Meu pai preferia o Roberto em relação ao Pelé. Tá bom, né? É mesmo? Pelé é coisa nenhuma. O Roberto Dinamite, eu sou gaúcho e vascaíno, ele falava, né? E ele me levava, a partir dos 5 anos de idade, eu frequento o Vasco há exatamente 69 anos, eu estou com 74, e frequento o Vasco há 69 anos, porque com 5 anos de idade, meu pai me levava todo final de semana, uniformizado, para fazer educação cívica, que era fazer uma formatura ali naquela quadra que existe até hoje, do lado do departamento médico, e cantar o hino do Vasco e o hino do Brasil. É mesmo? E ali eu segui a minha vida fui atleta do Vasco de ginástica de solo, competi federado, depois fui campeão carioca de futsal, que era futebol de salão na época, no Infanto Juvenil, de 13 a 15, desfilei nos Jogos Infantis várias vezes, desfilei de almirante em São Januário, fui mascote entrando no Maracanã com Barbosa, Bellini, Orlando, Vavá, Almir, Pinga, Sabará. É mesmo? Eu acho que eu fui muito feliz de pegar o Vasco, tanta coisa gloriosa do Vasco, desde a minha infância, depois na arquibancada e depois na beira do campo, ali trabalhando, onde nós passamos décadas de 80, de 90 e de 2000 com grandes conquistas. Como é que você chegou ao Vasco? Você chegou ao Vasco em 80, não é isso? Eu cheguei no Vasco em 80 a convite do vice-presidente médico da época, que hoje já não está mais entre nós, doutor Pedro Valente. Ele já tinha me convidado na eleição anterior, quando o doutor Medrado Dias concorreu e perdeu para o seu Calçada. Eu seria o médico nessa ocasião, caso o Medrado tivesse ganho. Aí depois houve um desentendimento político entre o grupo do seu Calçada e o Agatirno, que foi o presidente até 79, e aí se formou a União Vascaína, que eram Calçada, Eurico, Pedro Valente e Amadeu Pinto da Rocha, Arthur Sendas, Olavo Monteiro de Carvalho, Alberto Pires Ribeiro.
e a União Vascaína, e através disso, o Pedro Valente aí me ratificou o convite e eu assumi o departamento médico do Vasco. Até uma coisa curiosa, que geralmente o médico começa na divisão de base, eu já cheguei lá num teste bastante de fogo, digamos assim, porque eu tinha 29 anos de idade, não tinha 30 ainda. Eu faço anos em junho, comecei lá em janeiro, assumindo o departamento médico do futebol profissional, que era uma responsabilidade muito grande, só convivendo com jogadores de grande fama, Orlando, Geraldo, Marco Antônio, Guina, Paulinho, Zanata, Roberto Dinamite, Jorge Mendonça, Pintinho, Leão, enfim. E acho que conseguimos. Eu costumo dizer que no futebol, na parte médica, né, o elástico é sempre muito esticado. Às vezes ele arrebenta, mas você mostra se você é um bom profissional ou não quando o elástico arrebenta poucas vezes. Claro que comigo também algumas vezes arrebentaram, mas foram poucas. Pô, que legal. E assim, é muito gratificante, porque você trabalhar e ter um cargo importante no clube do coração... Não, é indescritível, indescritível. Não tem salário que pague isso. Não, né? não tem. É bom receber, claro, tem que receber, Claro, tem que pegar no bolso. Tem que pagar as tem contas. Que pagar as né? contas, é. Mas eu cansei de levar coisas do meu consultório para o Vasco, enfim, operei muitos jogadores e consegui internações. Lá nos anos 80 não havia plano de saúde para os jogadores. Não, então, muitos jogadores foram operados, não só na minha especialidade, como em outras especialidades, no Hospital Miguel Couto, onde eu fiz a minha formação com o professor Nova Monteiro, e no Hospital do Fundão, onde eu fui professor. Na época que eu assumi o Vasco, eu já era professor da UFRJ. Eu fui professor da UFRJ de medicina para graduação e para pós-graduação aos 28 anos. Eu cheguei lá no Vasco com 29. Né? E lá muitos jogadores operados de amígdala, de outras especialidades, gratuitamente através da minha relação com esses dois serviços. E o seu pai falava do Roberto? Meu pai era simplesmente alucinado pelo Roberto. Meu pai ganhou a camisa do gol 500 do segundo tempo. Ele deu para o meu pai, escrito ao Gaúcho, uma lembrança do Roberto Dinamite, o artilheiro dos artilheiros, que foi o apelido dado ao Roberto pelo Denis Menezes. O Denis Menezes chamava o Roberto de artilheiro dos artilheiros. Denis Menezes. E o Roberto, tinha um carinho pelo meu pai também, era recíproco. O Roberto foi meu jogador 12 anos, né, de 80 a 92. E eu tratei de muitas pessoas, das filhas do Roberto, do primeiro casamento, do segundo. E, enfim, nós tínhamos uma amizade, além da relação profissional, eu era um amigo da família. E para o senhor, ele também foi seu ídolo? Ah, sim, o Roberto. Meu pai falava muito dos grandes ídolos, porque hoje as pessoas falam assim: isso não é do meu tempo. Aí eu respondo da seguinte forma: né? Quando você fala hoje do Zico, do Roberto, para a garotada, enfim, do Edmundo, do Vavá, do Sabará, do Evaristo, do Dida, falando aqui de Vasco e Flamengo, né? Que estamos aqui divididos. Pacificamente, as pessoas falam assim, algumas pessoas jovens, né? Não por mal, mas falam, isso não é do meu tempo. Eu digo assim, então você não sabe quem descobriu o Brasil, né? Porque também não é do seu tempo. As pessoas têm que ter um pouquinho mais de cuidado com a história. Você não saber quem foi Evaristo de Macedo, por exemplo, quem foi Walter Marciano de Queiroz, quem foi Ademir, Zizinho, Ipujucã, Maneca, Índio, enfim, estou falando dos dois lados, que foram cracaços de bola, que alguns eu vi, mas meu pai me falava muito dessa década, da década de 50, do início da década de 50 e da década de 40, que eu não vi, eu nasci em 50, entendeu? Depois fiquei muito amigo do Ademir, porque ele frequentava São Januário, estava sempre no vestiário com a gente, era uma figura maravilhosa, mas dizem que eram jogadores extraordinários. Doutor Clóvis, há pouco tempo eu vi um corte do Muricy Ramalho falando assim: o jogador que dá trabalho é aquele jogador pé de rato, o jogador craque não dá trabalho, não tem dor de cabeça. Esses que são famosos não dão dor de cabeça. O senhor trabalhou muito tempo com o Roberto. O Roberto era um exímio profissional, dava trabalho, dava migué, como é que era? Assim? Trabalho nenhum. Eu posso contar, hoje eu estava, alguém estava me dizendo, se não me engano foi o ex-presidente do Corinthians, que eu vi uma gravação dele dizendo que o futebol está muito chato. Como é o nome dele?
ex-presidente do Corinthians, O Andrés. Andrés. E ele dizendo que hoje em dia você encosta no jogador, o jogador cai, simulando, o cara encosta o cotovelo no peito, o jogador bota a mão no rosto para induzir o juiz a dar um cartão, a expulsar. Isso é muito feio, muito chato, né? E o Roberto, vindo ao encontro do que você está falando, eu posso contar nos dedos de uma das mãos, às vezes, foram 12 anos, que eu entrei em campo para socorrê-lo. O Roberto caía e levantava. Não tinha esse negócio de ficar rolando e ir lá só para botar um spray. Era muito raro que o Roberto caísse no campo para ser atendido. Não dava Muito migué, raro. não tinha essa coisa zero Agora chance. tem jogador que dá migué, né? Ah, sim, tem. Mas aí você tem... O migué é o seguinte, às vezes o jogador é um ser humano como qualquer outro. Então, quantas vezes a gente deu uma saída num dia que não devia ter dado, bebeu um pouco mais na véspera de um dia que você teria que trabalhar no dia seguinte, aí você vai trabalhar no dia seguinte arrastado. Só que o seu trabalho é um trabalho mais, digamos, burocrático, que não exige da parte física, então você, com esforço, consegue. O jogador não iria conseguir. Então, é preciso que você tenha uma relação com o jogador de confiança. Não dá para você ficar de brincadeirinha e ele ter uma intimidade exagerada com você. Mas ele tem que ter confiança em você para dizer que ele passou uma noite bebendo com os amigos, que ele não dormiu por essa ou por aquela razão. Isso acontece, né? Acontece. Essa relação de confiança, com falou, quebrei ontem certeza. na noite, E aí, o Miguel vai ficar lá na o maca. que você faz? Você tira o jogador do treinamento. Aquele treinamento, naquele período, vai ser maléfico para aquele jogador que não dormiu, que não se alimentou e que ainda bebeu. Aí é preciso, eu sempre digo, comissão técnica tem que ser uma corriola. Corriola no bom sentido, Sim, né? sim. Corriola de um ajudando o outro, Sim. um tomando conta, entre aspas, do outro, um protegendo o outro. Médico, preparador físico, fisiologista, fisioterapeuta, assistente, treinador. É preciso que haja uma relação Todo de mundo confiança fechado, em né? todo mundo muito Sim, fechado. fechado. E tem algumas coisas que não dá para sair dali. Sim. Tem algumas coisas que você não abre. Não tem como você abrir para a imprensa, por exemplo. A imprensa tem que entender isso e também não vai fazer nenhum tipo de diferença. Você não está com isso ludibriando a imprensa, que são coisas que só dizem respeito a nós ali, para a gente mostrar para fora um resultado bom, entendeu? Então, aquele atleta que tem a confiança de te falar isso, você tira ele do treinamento, faz um treinamento diferenciado, faz uma ducha, uma massagem, uma sala de musculação, até ele, com 24 horas, se recuperar e poder seguir normalmente o seu trabalho. Tinha aquele que, quando ele chegava no trem, estacionava, vinha andando, e vocês já olhavam um para cada outro e falavam assim... Ah, sim. Às vezes chegava amarrotado. Pode dar nome de um? Hein? Pode dar o nome de um? Aí eu prefiro não. Não, porque assim, pô, dá o nome daquele que, apesar disso, performou, jogou bem e ganhou o título, pelo menos. Por exemplo, quer ver um jogador, eu vou falar o nome dele, porque ele era, no campo, ele era a Vera. Carlos Alberto. Carlos Alberto, às vezes, ele chegava, entendeu, meio amarrotado e falava, doutor, não dá hoje, não dá não, porque exagerei um pouco e tal. Mas quando a bola rolava, meu amigo, isso me lembra muito, isso que você está falando, o time de 74, dos anos 70 do Vasco, eles tinham uma segunda sem lei. Segunda sem lei era um churrasco misturado com pescaria, tudo com as namoradas, e era uma confusão danada. Aí, e cerveja à vontade. Aí, quando chegava no final da segunda sem lei, onde o sol estava se pondo, um calor enorme, já o pessoal meio tocado, eles diziam assim, agora vamos provar que a gente é um time mesmo que vai chegar em todas. Aí faziam 5 quilômetros no asfalto quente, descalço. E um belo dia, essa resenha é boa, um belo dia, Tostão, nosso querido Tostão, fazia parte do elenco e foi levado meio que à força, porque o Tostão não tinha nada a ver com essa galera, né? Joel, Renê, Moisés, Galdino, Luiz Carlos Tatu, Ademir, Jorginho Carvoeiro, Alci Portela. Alci era o comandante, Alci e Moisés eram os comandantes. O Tostão tropeçou e caiu de peito no asfalto quente. Imagina como é que vai, no dia seguinte, justificar o Tostão todo ralado, entendeu? Sem poder mal botar a camisa, enfim. Mas esse time, para você ter uma ideia, esse time decidiu
o Campeonato Brasileiro, que, aliás, o Vasco foi o primeiro carioca a ganhar um Campeonato Brasileiro. Falando de Campeonato Brasileiro, né? Sim, agora sim. tudo é brasileiro, tudo brasileiro, né? Taça Brasil virou Campeonato Brasileiro. 74, Campeonato Brasileiro, o Vasco foi o primeiro carioca a ganhar. E ele disputou o quadrangular com o Santos de Pelé, Cruzeiro de Tostão e Inter de Falcão. E foi o campeão. Ninguém, em sã consciência, apostaria nesse time. Porque, para ganhar desse time, meu amigo, tinha que capinar sentado. Roberto começando, né? Roberto começando, voando. Porque quando fechava ali, Paulo César, Andrada, que era o melhor goleiro do Brasil, na minha opinião, Paulo César Puruca, Joel, Renê, Moisés, Alfinete, Alcides, Anata, Ademir, Jorginho Carvoeiro, Luiz Carlos Tatu e Roberto Dinamite voando, era ruim de ganhar desse time. O gol foi o Jorginho Carvoeiro? O gol do título foi do Jorginho Carvoeiro, o 2-1. Agora, doutor, tem uma história que o senhor jogava, né? Tem um amigo nosso em comum, Traíra. Falou que o senhor deu um balãozinho no Roberto Dinamite no treino. Cara, eu joguei futebol de base, joguei muitos anos na Gama Filho. Nós tínhamos um time na Gama Filho muito forte. Pra você ter uma ideia, a gente fazia jogos treinos contra o Botafogo, contra o América. E o time do Botafogo que treinava contra a gente, pra você ter uma ideia, era Cal Moreira, Brito, Leônidas e Valtecir, Carlos Roberto e Afonsinho, Zequinha, Ferrete, Nilson Dias e Galdino. Tá bom, né? Tá bom, né? Que Vasco tivesse esse time hoje, que maravilha seria. Muito bem. Aí, a gente perdia de 2-1 em General Severiano, nosso time da Gama Filho. Empatava de 1-1, ganhava de 1-0. Claro, óbvio, que a gente jogava o jogo da vida. E eles treinavam, é óbvio. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um feito. Aí você vai dizer, mas por que vocês jogavam o jogo da vida? Porque aquilo fazia parte de uma avaliação do nosso treinador, que já morreu, que era o Toninho Clemente, você deve lembrar dele, Toninho Cavalo, Antônio Clemente, porque no final do mês tinha uma relação de 22 nomes que subiam para a entidade mantenedora da Gama Filho. E o ministro examinava. Quem estivesse nesses 22 não pagava mensalidade. E eu não tinha menor... Eu fazia medicina, era a faculdade mais cara do Brasil. A minha chance de pagar a faculdade era 0. Então, meu amigo, treino para mim era chuteira de tarraxa, atadura e caneleira. E o senhor era lateral, né? Lateral direito. É verdade ou não que você deu balãozinho no Roberto? É verdade. Sou obrigado a dizer, porque tem vários testemunhos. Não foi um balãozinho, foi um lençol. Foi um lençol, categoria. Foram 2 toques, a bola veio alta, eu brincava com ele, porque eu dava uma balançada e tal. Aí ele brincava também, falou, dá nele, que ele é muito abusado, Mas eram 2 toques, a gente tocava. Aí a bola veio alta, eu batei no peito, ele deu o bote, eu dei o lençol e peguei do outro lado. Claro que foi o terceiro toque, né? Um no peito, um para levantar a bola e o outro para pegar. Mas eu completei porque aí configurou o lençol, né? Agora, doutor Clóvis... A gente brincava muito. Outro dia eu estava brincando com o filho dele sobre isso. O Rodrigo? O Rodrigo é nosso muito querido amigo. Agora, esse nosso amigo em comum que é Traíra, falou o seguinte, pessoas... Quais são os 4 maiores laterais direitos que o Vasco já teve? Eu sou o quinto. Na ordem, eu só perco para... Não, sem ordem. Eu perco para Paulinho de Almeida, Orlando Lelé, Paulo Roberto e Luiz Carlos Vinck. Não perco para o Jorginho, porque quando o Jorginho foi para o Vasco, ele não era mais lateral. Era meia, né? Jogava de volante, que já estava veterano. Depois desses 4, não teve melhor que eu, não. Não teve, não. Pimentel, Maricá, Milton Mendes, e nada disso. Manda um abraço para o nosso amigo Júlio Brant. Júlio, só perco para esses 4. E quem viu, viu. Quem não viu, só no pay-per-view. É mesmo? Que é um clima gostoso que você teve no Vasco, né, doutor? Muito. O clima do Vasco era espetacular. As viagens, as concentrações. Fiz grandes amizades, entendeu? Me dei muito bem com todos os treinadores. Quase todos. Teve uma exceçãozinha lá, mas deixa para lá que Deus já levou. Mas... A gente chega lá depois, mas eu quero voltar num ponto que é... Como o senhor jogou? E jogava bem, tinha que pagar a faculdade, então chegou a dar um lençol, não foi nem bola, deu um lençol, completou. Completei. Com a Roberto Dinamite. A senhora meio me tira técnico também, né? Não. Sabe o que acontece? Seus amigos são traíros, né, doutor? Muita trairagem. É que a gente conversava muito. O Joel brinca comigo, o Lopes brinca, o Lazzaroni brinca, o Zanata brinca,
São todos muito meus amigos, entendeu? E a gente conversava muito sobre futebol e eles davam essa abertura, entendeu? Para você ter uma ideia, o Zagallo fazia questão que a gente visse a preleção dele. Eu conheci o Zagallo, aliás, eu conheci o Zagallo em 78, porque pouca gente sabe que antes do Vasco eu trabalhei 6 meses no Botafogo. Na época da Copa do Mundo, de 78. Foi? Foi. O Lídio estava na Copa do Mundo e eu dei uma cobertura no Botafogo 6 meses. Era o time do Camburão, aquele time que ficou 52 jogos sem perder. Entendeu? Rodrigues Neto, Manfrini, Dé, Ademir Vicente, Mário Sérgio, Renê, Perivaldo. Mário Sérgio que faleceu no acidente da Chapecoense, meu grande amigo também. Enfim, lá eu conheci o Zagallo. E depois o Zagallo treinou o Vasco em 81, se não me engano. E a gente... Não, treinou em 90 também, depois, mas treinou em 81, 81, exatamente. 81. E ele convidava a gente para assistir as preleções dele e o Zagallo estava muito na frente, muito na frente. Naquela época, unânime, todo mundo falava naquela época ele já falava em marcação, pressão o campo todo, meia pressão, pressão no lateral, pressão no córner. Ele era espetacular, o Zagallo. E esses outros, que também muito grandes, muitos foram grandes treinadores, Joel Lazzaroni, Lopes, Evaristo de Macedo. Evaristo conversa com a gente de futebol, figuraça. Depois eu vou pedir para o senhor contar uma resenha do Evaristo e do Joel e do Lopes. Vamos guardar. E aí a gente conversava muito, entendeu? Então, às vezes, a gente dava uma ideiazinha, trocava uma ideia sobre o assunto. Mas o Júlio falou que as pessoas te respeitavam, você dava umas opiniões assim. Não, porque a gente conversava, entendeu? Tinha uma que alguém mandou, vai lá e pede pro time avançar. Não, essa história, cara, essa história é verdadeira. É verdadeira. Não, essa história é verdadeira. Posso contar aqui, né? Deve. Essa história foi o seguinte: o Vasco estava disputando a quarta de final do Brasileiro de 80. Brasileiro de 80. E nós tínhamos que ganhar do São Paulo, no Maracanã, para nos classificarmos para a semifinal contra o Atlético Mineiro. Que depois nós perdemos, nós empatamos contra o Atlético, jogando uma barbaridade, bola na trave, não conseguimos fazer o gol. E o empate, por causa da campanha, era do Atlético. Foi aquele que o Atlético decidiu com o Flamengo. Que o Reinaldo machucou e quase decidiu. Mesmo assim, quase decidiu. Quase decidiu. Aí nós saímos na semifinal para o Atlético lá no Mineirão. Apesar de termos jogado muito bem. Na quarta de final, era contra o São Paulo Maracanã. E o São Paulo tinha Forlan, Dario Pereira, Pedro Rocha, Teodoro, Serginho, Zé Sérgio. Aí estava 2-1 para nós. E aí faltavam 10 minutos. Aí o Orlando Fantoni virou-se para mim e falou assim: doutor, vai lá e manda marcar lá em cima, na saída de bola. Aí eu subi, né? A gente ficava no túnel, lembra? A gente ficava no fosso ali. Sim. Aí eu subi rapidinho e fui num trotezinho lento, raciocinando. Eu falei, 10 minutos, ele quer que marque lá na saída da bola? Quer espalhar o time todo? Ah, não vou dar essa ordem, não. Aí chamei o Wilsinho, o Wilsinho veio. Naquela época não era como hoje. O Wilsinho Xodó da vovó, né? O Wilsinho Xodó da vovó, exatamente. Aí chamei o Wilsinho e falei, olha, o homem mandou marcar, e fiz assim com as mãos para mostrar que era lá em cima, do meio para trás. Aí mas eu fiz assim com as mãos. Dava a impressão que era pressão. Do meio para trás. Aí o time ficou ali, igual um limpador de para-brisas, só marcando todo mundo atrás da linha da bola. E o jogo acabou 2-1 e nós classificamos para a semifinal. Eu acho que eu não fui mal, né? Não foi, não. Que maravilha. É uma coisa meio... Se você pensar, uma coisa meio doida, né? Mas aí eu acho que o coração falou mais alto e eu resolvi fazer. Reconheço que não devia ter feito. E pior ainda... Não faço esse exemplo, né? Não sigam esse exemplo. Não sigam esse exemplo. Não façam isso. Os mais novos não sigam esse exemplo. Para não fazer igual... essa história é boa. O jogo de base, Vasco e Bangu, o Vasco estava perdendo de 2-0. Quem estava no banco era um acadêmico de medicina, sextonista, que é comum isso, né? Aí, 15 minutos do segundo tempo, ele virou para o treinador e falou assim, não vai mexer não? Vai esperar tomar o terceiro? O treinador olhou para ele e não gostou muito. Caramba.
Agora, doutor, nesses anos todos de Vasco, começando, só trabalhou com a figura que todo mundo tem muita curiosidade, né? Que é o Eurico Miranda. Eu, das vezes que eu cobri Vasco, convivi com ele. Eu, particularmente, tive uma relação boa, apesar do tempo que ele me proibiu de entrar no São Januário, mas depois voltou tudo a estaca zero, enfim. Tem muita história curiosa dele? A Eurico tem várias histórias, né? Eu aprendi muita coisa com o Eurico, né? Uma vez eu perguntei para ele sobre um determinado jogador. Ele conhecia muitos jogadores, Tinha, tática, muito. E ele falou para mim, eu falei, vem cá, mas você vai trazer esse jogador? O jogador te deu tanto problema e tal. Ele falou, Clóvis, futebol e política, tudo é possível. Eu nunca mais esqueci isso. Mas o Eurico era um apaixonado pelo Vasco, e nós fizemos uma grande amizade, e eu tenho. Quem me mandou embora do Vasco foi o Eurico. Né? Acho que algumas pessoas ligadas a ele, acho que talvez o próprio Euriquinho não tenha gostado de eu ter apoiado o Roberto. Quando o Roberto se candidatou a presidente, eu apoiei claramente o Roberto. Eu estava fora do Vasco. Naquele episódio do Marcelinho, eu fiquei de 2004 a 2008 fora do Vasco. E apoiei o Roberto, abertamente. Sou sócio do Vasco há 500 anos, hoje sou sócio remido. E apoiei o Roberto, e isso aí incomodou. E aí, quando o Eurico voltou, mas eu acho que incomodou mais as pessoas ligadas a ele. Ele me mandou embora em 2015. Iníciozinho de 2015 foi quando eu saí do Vasco. Mandado embora por ele. Eu e o departamento médico todo. Mas eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com ele. Eterna. Eu tinha 3 meses de Vasco. Nós estávamos jogando a Libertadores. A nossa chave tinha jogos em Caracas. Era um time de Caracas, um time de São Cristóbal, nós e o Internacional de Porto Alegre. E nós fomos jogar em São Cristóbal e houve um desentendimento meu, que eu até me arrependi muito. Hoje, se eu fosse um pouco mais experiente, talvez eu não tivesse me desentendido com a pessoa, que foi com o Leão. O Leão era goleiro do Vasco. E eu realmente não tenho nada contra o Leão. Até gostaria de um dia conversar com ele e tal, se já encontrasse. E aí... Acho que não é uma personalidade fácil. Não é. E aí ele fez alguns comentários lá, a gente estava no hotel lá em São Cristóvão, que estava uma bagunça, a comissão técnica, aí falou alto, mal da comissão técnica. E naquela época, em 80, ia jornal, televisão, rádio, ia todo mundo, ia Globo, Tupi, Nacional, Mauá, iam as televisões todas e os jornais todos. Então tinha, sei lá, 20, 30 pessoas da imprensa no hall do hotel. Eu ouvi, não, tinha 3 meses de Vasco, fiquei quieto. E aí o Vídeo, na época, que era o preparador físico, tinha resolvido fazer o treino no ginásio, porque estava chovendo muito. Enquanto nós tomávamos café, o treino foi transferido para o gramado, que era um gramado muito bonito, em volta do hotel. Foi aí que ele fez a crítica. Uma bagunça, uma hora é no ginásio, outra hora é na grama, não sei o que e tal. E eu fiquei quieto. Aí fui andando para o ponto de encontro marcado lá no tal bosque. E chegando no caminho, ele virou-se para mim e disse: doutor, por que o senhor não suspendeu esse treino com essa grama molhada? Se bobear, vai cair também. Aí não dá, né? Porque ele disse lá, claramente, essa comissão tem que cair toda. Bobear vai cair também. Aí eu falei, ô Leão, olha só, eu estou aqui a convite do vice-presidente médico. Eu não preciso trabalhar em futebol para viver, não. Eu sou médico, tenho meu consultório, sou professor de universidade, sou médico do município, estou aqui a convite. E só para você... Mas aquilo me irritou muito, entendeu? Na hora, eu tinha 29 anos, fiquei muito irritado com aquilo. Eu falei, olha, para você não dizer que a cigana te enganou, eu vou comunicar tudo aquilo que você falou lá no hall do hotel para o supervisor. Aí comuniquei ao Ayrton Brandão, que era o supervisor. O Ayrton Brandão, a meu ver, errou, devia ter chamado o Leão, me chamado, acertava ali e ficava tudo certo. Ele não, falou para o Vígio. Comunicou o Vígio, imagina, Hélio Vígio. Meu amigo, ficou... No auge, né? Complicou, né? Complicou. Aí, no auge. Aí o Hélio Vígio reuniu. Disse, quem é que disse aí que a comissão vai cair? Quem disse, eu vou matar. Assim, vou matar. Aí ele...
Ah, você é um traíra, você me entregou, não sei o quê. E levantou e veio como se fosse me agredir. Aí veio a turma do deixa disso e tal, e não teve agressão nem dele nem minha. E aí o Eurico soube do episódio. Eu falei, bom, agora vou ser desligado daqui a meia hora, né? Porque entre o Leão titular do Vasco, titular... Meu sonho durou 3 meses. Durou 3 meses. Aí ele falou assim, não, você não vai vestir mais a camisa do Vasco, não. Você tentou agredir o médico, o cara que trata de você. Imagina se fosse comigo, você ia me matar. Se o médico que cuida da tua saúde, você foi para cima dele, não tem perdão. E mandou ele embora. Ele Mandou ele embora. Ele foi mandado embora por causa disso? Por causa disso, cara. E eu fiquei muito arrependido disso, porque não gosto de fazer mal a ninguém. Sim, sim. E fiquei muito triste de ter sido o pivô da saída do Leão do Vasco. Falo isso de coração. Graças ao bom Deus, o Leão teve uma carreira mega vitoriosa, tanto como atleta, como atleta, como treinador. Entendeu? Vitorioso. Enfim, totalmente independente, graças ao bom Deus, que imagina se o Leão tivesse terminado a carreira dele e numa situação difícil, como a gente às vezes vê, né? Muitos atletas, infelizmente, porque as pessoas têm uma ideia errada, futebol né? Ilude muito, ainda mais naquela época que não se pagava. Que não se pagava o que hoje se a paga gente vê hoje. alguns ex-jogadores de uma época mais para cá, que não estão em boa situação, a gente Exatamente. sabe. E eu fiquei muito feliz de ver que eu não atrapalhei em nada a carreira do Leão, entendeu? Porque eu teria ele foi ficado... pro Grêmio, eu acho. Não, ele fez uma carreira mega vitoriosa, entendeu? E, enfim, Corinthians. depois ele vetou o meu nome. Eu tive 3 vezes para ir à Copa do Mundo como médico, como um dos médicos. Eu ia perguntar isso pro senhor. Nunca... Em 90... A seleção brasileira bateu na porta. Bateu 3 vezes na pro trave, senhor, né? para mim, 3 vezes. Em 90, eu fui o primeiro a ser convidado para ser médico da seleção, pelo Lazzaroni. Por que fui o primeiro? Porque quando o Ricardo Teixeira ligou para o Lazzaroni, eu estava em Jeddah com o time do Joel, que é o Nasser, esse time, que acho que é o Jorge Jesus que está lá agora, não é? No Nasser? Ou o Nasser ou o Hilal, um dos dois. Acho que não, acho que o Nasser é o outro, do Cristiano. Eu não gravo, é tudo Enfim, algo... são os dois grandes lá de... É que nem... eu não gravo. Eu estava no Nasser, de Riad, com o Joel. Eu fui lá e nós fomos campeões nacionais lá na Arábia Saudita. É mais um título que a gente tem no currículo. E a gente foi fazer um jogo em Jeddah. E o Lazzaroni era o técnico do Ahly de Jeddah. Então tinham vários jogadores, um hotel enorme, a gente reunido, batendo papo, quando o Ricardo Teixeira ligou para o Lazzaroni e o convidou para ser o técnico da Copa de 90. Ele não vai direto do... Porque ele foi campeão em 86 pelo Flamengo, 87 pelo Vasco, 88 pelo Vasco, tricampeão. Pelo Vasco. Ele sai, tá ele certo. sai, ele sai, vai para o mundo árabe e o convite foi feito quando ele estava no Ahly. Ele voltou do telefonema. 89, tá. Aí verdade, ele fez Copa América e Copa do Mundo. Para mim ele tinha ficado 89 no Vasco. Não, também, não. mas ele sai, Não, tá 89 certo. foi Nelsinho. Nelsinho. Aí ele volta do telefonema e diz, fui convidado para ser o técnico da seleção brasileira e vou aceitar. E ele fez até uma coisa muito interessante. Ele pediu a cada brasileiro que estava na mesa para dar 4 nomes do goleiro ao ponta esquerda, se fosse na opinião de cada um. Aí ele me chamou à parte e me convidou para ir. Só que o Lídio Toledo fez uma resistênciazinha, não é o momento ainda e tal. Ele fez o pedido do meu nome para eu ir junto com o Lídio, mas o Lídio não me deu essa possibilidade. Aí eu não fui. Mas era a vontade do Lazzaroni que eu fosse. Depois, com o Vanderlei, tinham 3 nomes na mesa. O Runco, que era o pedido do Kleber Leite, que era muito amigo do Ricardo, e o Runco também tinha operado o Ricardo, enfim, aí o Runco era o nome certo. Mas tinha mais uma vaga. Éramos eu e Joaquim Grava. Só que entre eu e o Joaquim Grava, o Vanderlei optou pelo Joaquim Grava. Bati na trave de novo. E a trabalhou terceira... com ele. Porque tinha Exatamente. Com ele, e a terceira foi na Copa de 2002, foi o Filipão, não foi 2002? Do Filipão. 2002. Que o diretor técnico era o Lopes, e eu me dava muito bem com o Lopes botou o meu nome estava na mesa, eu e Runco. O Runco fazendo o campo e eu na cobertura. Mas antes do Filipão assumir, o Lopes tentou 6 treinadores, todos meus amigos. Aí nenhum dos 6 aceitou. Parreira,
Levir Coupe, o Oswaldo de Oliveira, aquele do Sul lá, o... Celso Roth? Não. Aquele cabelo Espinosa. Enfim, nenhum aceitou. Aí ele convidou o Leão. Quando ele botou o meu nome, o Leão vetou. Provavelmente por causa do... Entendi. Não, mas até entendo, entendeu? Não guardei nenhum rancor por causa disso, não. Só estou comentando que muita gente me pergunta, você não foi médico da seleção brasileira? Eu digo, acho que eu não nasci só na outra encarnação. Porque nessa bateu 3 vezes na trave. O senhor teve, com a grife que o senhor teve, né? 35 anos de Vasco. Tinha muita chance. Lógico Tinha muita chance. Ó, voltando à história do Eurico, conta uma resenhazinha dele, assim. Aquelas histórias que as pessoas vão rir. Eurico era assim, era muito... Como eu te disse, né, nós tivemos uma grande amizade, eu era médico da família dele, ele não tomava nenhuma decisão médica no Vasco ou na vida da família sem me consultar, entendeu? E então nós ficamos muito amigos. Aí depois teve essa saída nossa em 2004 por conta do Marcelinho, do problema com o Marcelinho, que eu não participei porque eu estava no futebol amador nessa época, porque eles tiraram todo mundo do futebol profissional. E uma coisa engraçada, né? Disseram que eu estava indo pouco ao Vasco, e aí... O que houve ali naquela saída? Eu lembro que teve um rebuliço ali. O que houve foi o seguinte... A comissão técnica foi toda embora. O que houve foi o seguinte, antes, quando chegou no início do ano, eles mandaram embora. Botaram o Alcir no projeto do Olaria, botaram o Jair Bragança no Amador, mandaram embora o Mauro Galvão, que era o treinador, mandaram embora o Bebeto de Oliveira. Isso em 2004. 2004, exatamente. 2004. E eles disseram que eu estava indo pouco ao Vasco e tal. Aí o Eurico falou assim, não, mas então chama o Clóvis para ele vir mais ao Vasco. E aí o Pedro Valente, que foi quem me levou para o Vasco, mas aí já era inimigo político do Moutinho, que era muito meu amigo. A política está sempre por trás das coisas, né? Não, mas se o Clóvis ficar no profissional, eu saio. E o Pedro estava convencendo o Eurico, naquela época, que a filha dele era amiga da filha do João Roberto Marinho e que ele poderia conseguir, através da amizade da filha dele com a filha do João Roberto, que a Globo tivesse uma relação melhor com o Vasco. E o Eurico entrou nessa conversa. Aí o Eurico, que gostava muito de mim, virou e falou, não, então o Clóvis vai ficar no meu gabinete. Aí eu falei, Eurico, eu não vou ficar no seu, não vou ser rainha da Inglaterra. Faz o seguinte, me bota no Amador. E fui para o Amador. E fiz um trabalho, modéstia à parte, de primeira linha no Amador durante 4 meses, de janeiro a abril, final de abril. Fomos, inclusive, campeões da Taça Gazetinha, e eu operei nessa época o cotovelo do Souza, que está voltando agora. Ah, tá. O Souza tinha 14 anos, e nós fomos campeões da Gazetinha. E aí houve um problema lá do Marcelinho, que queria se tratar fora, e pediram para o Marcelinho ir a São Paulo ouvir uma opinião do Moisés Cohen, e o Moisés Cohen disse que ele estava muito bem tratado, que não tinha o que fazer e tal. Aí o Eurico exigiu que os jogadores fizessem tratamento no Vasco e no consultório do Evangelista. Aí o Alexandre Campelo, que ficou no meu lugar nessa época, disse, não, o senhor tem toda a razão de querer, o senhor é o presidente, mas comigo aqui isso não vai acontecer, eu estou saindo. E o Alexandre saiu, pediu demissão. E aí o Moutinho ficou esperando... Manuel Moutinho, que era o vice-presidente médico, ficou esperando que o Eurico viesse falar com ele, o Eurico não veio. E aí o Moutinho me ligou e falou, ó, eu esperei uma posição da presidência, não houve essa posição e eu estou saindo. Aí saímos todos. Saímos todos em consideração ao nosso vice-presidente também. Entendeu? O que, assim, dá a entender de fora que, de repente, o Marcelinho é uma estrela, porque no ano anterior veio, o Vasco foi campeão, ele foi o craque do campeonato. 2003, Marcelinho Carioca, um grande jogador. E ele volta e dá a entender que ele era uma esteira que, de repente, os médicos do Vasco não conseguiam tratar dele. Passou um pouco dessa impressão para fora. E quando vocês saem, de repente fica ruim. Pô, os caras foram embora por causa do Marcelinho, não conseguem tratar ele. Mas não vocês ficaram com essa sensação? Não, olha só. Aí é muito... Porque o que acontecia? O Marcelinho estava com uma lesão muscular, uma lesão pequena, e ele estava sendo tratado, foi tratado, tanto é que ele foi para o Moisés Cohen, que era um dos maiores nomes da ortopedia
brasileira. E o Moisés disse para ele, olha, não tem nada para fazer diferente do que os médicos estão fazendo lá. E eu fico muito à vontade para falar isso, porque tanto o Alexandre quanto o Fernando Matar são grandes nomes, são médicos experientes, entendeu? E fizeram o que tinha que fazer. Tanto é que ele foi a São Paulo. Aí depois eu vim a saber que foi o Pedro Valente que indicou para ele ir para São Paulo, falar com o Moisés, uma coisa que pegou mal, entendeu? Você sai, um médico, um jogador do clube, ter que ir para um outro estado, entendeu? Sempre tinha dado certo. A gente estava no Vasco desde 80, o Alexandre entrou em 86 e eu entrei em 80. A gente tratou de N jogadores de altíssima categoria, tão bons ou melhores que o Marcelinho. Será que só com o Marcelinho que a gente errou? Entendeu? Então, para a gente não ficou essa impressão de que a gente não conseguiu. A impressão ele era um jogador difícil de levar, entendeu? Um temperamento difícil. E houve esse desentendimento. Mas eu não posso te dar assim, os detalhes, porque eu não estava. Sim. Eu estava no amador. Estava na base, né? Eu estava na base. Então, eu não tinha. Eu tratava do pré-mirim, mirim, infantil e juvenil. Juniores e profissionais eu não estava. Depois de ter passado 20 e tantos anos e ir para a base, recebeu bem assim? Não sentiu um pouco desprestigiado? Estou falando de ordem pessoal. Assim, se eu me senti desprestigiado? Por ter sido durante 24 anos. Não me senti, sabe por quê? Não me senti desprestigiado, por quê? Porque quem pediu para ir para a base fui eu. Tá? Eu fui colocado à disposição da presidência. Eu poderia ter ficado lá na presidência com o Eurico, eu tinha uma intimidade com o Eurico muito grande, eu era convidado para ir à casa do Eurico, nós fizemos 500 comemorações de Taça Guanabara, Taça Rio, Brasileiro, Mercosul, enfim. Gritaram muita casaca. Muito casaca, tomamos muito uísque lá uma vez, inclusive vou botar uma pilhazinha. Quem esteve aqui com a gente. Vou botar uma pilhazinha no Fernando Matar, teve uma vez que isso aí lá só tinha, nas comemorações, só tinha o Royal Salute. Aí o Fernando Matar botou uma dose de Royal Salute, botou quase que o copo inteiro. Aí o Eurico gritou assim, ô Clóvis, fala pra ele que isso não é Fanta laranja, não. Fernandinho, te amo, hein? São passagens do futebol, as gozações, entendeu? Então eu não me senti, não. E eu fiquei, juro a você, eu fiquei feliz. Era muito, muito gratificante. Os meninos me adoravam. Eles cruzavam comigo, assim, 10 vezes, eram 10 vezes bom dia. 10 vezes boa tarde. Aí eu falei, vamos fazer uma combinação, ó. Basta um bom dia quando chega e um até logo quando sai, senão a gente vai ficar só se cumprimentando e não vai trabalhar. Aí eu fiz reunião com os pais, eu abri prontuário para todos os atletas que ninguém tinha, usei os meus contatos dos hospitais públicos para conseguir fazer radiografia de tórax, fazer exame de sangue, de urina, entendeu? Fomos logo os campeões da Taça Gazetinha. Aí teve comentário, o Clóvis foi para a base, já ganhou um título. Eu digo, eu tenho um pouquinho de vocação para botar faixa. Falar em então, base, fiquei muito feliz e a gente tinha uma interação com os pais muito legal. Foi uma experiência muito rica na minha vida. Falar em base, o senhor também viu, quando o senhor chega no Vasco, o Roberto já estava, mas o senhor vê depois Romário e depois Edmundo, né? Com certeza. Tem muita gente que eu vi subir, né? Bismarck, William, Edmundo, Romário, Pimentel, Valdir, Hernande, Oliveira, Hernani. Hernani foi o melhor jogador da final de 82. Com 19 anos, entendeu? Que já fiz convite para vir aqui, mas ele está trabalhando numa secretaria, a gente está vendo questão de agenda, mas já convidei para vir aqui. Ele é uma bela figura. O William também está para vir aqui, estamos vendo questão de agenda. O William era um jogadoraço, o William era um jogador espetacular, um jogador de 1,65 m, mas com equilíbrio, com uma velocidade, com uma visão de jogo. Canhoto não tem canhoto ruim, né? Canhoto ruim não existe. E jogador de primeira linha. Não tem nada parecido hoje aí nesse futebol que a gente está vendo aí. O senhor, como foi jogador, bom lateral, e às vezes era metido a técnico ali, quando o senhor bateu o olho ali, não viu o Romário, depois viu o Edmundo, dá para saber que esses caras iam vingar, que eles iam ser craques? Ah, sim. O Edmundo, tanto o Edmundo quanto o Romário, quando começaram, entendeu? Eram totalmente diferenciados. Entendeu? Você vê, teve aquele gol que o Edmundo fez numa preliminar, um dos gols mais bonitos do Maracanã. Contra o Botafogo, entendeu? O Romário já estreou estraçalhando, entendeu? O Romário não tinha assim, uma grande velocidade de longa distância,
Mas o arranque ali, os dele, 15, 20, 30 metros dele era mortal, entendeu? E uma calma dentro da área. E às vezes as pessoas falam, é Edmundo ou Romário? Edmundo e Romário, porque os dois se complementam, são posições diferentes, a verdade é essa. As posições do Edmundo e do Romário são diferentes. Mas se só tivesse um par ou ímpar? É Só pode difícil, jogar um. cara. É difícil, porque se você botar o Edmundo na posição do Romário, ele não vai ser tão bom quanto o Romário. Se botar o Romário na função do Edmundo, ele não vai ser tão bom quanto o Edmundo era. Entendeu? Então, é o que você está precisando. Isso é a mesma coisa como foi na Copa de 94. Bebeto e Romário. Perfeito, não foi? Foi perfeito? Sim, Bebeto sim. e Romário? Mas o Bebeto jogaria na função do Romário? Não faria o que o Romário fez. Se você invertesse, botasse o Romário na função de Bebeto, que era mais preparador, digamos assim, digamos assim, botasse Bebeto e Romário e Ronaldo, não ia ser talvez o mesmo resultado, digamos assim. Agora, o senhor com a sua vascainidade, o maior ídolo, Roberto, Romário ou Edmundo? Roberto, por uma série de situações, né? Roberto foi meu jogador 12 anos, meu pai era, assim, alucinado pelo Roberto, teve toda uma relação de amizade, né? Eu me relacionava muito com a família dele, tanto do primeiro casamento quanto do segundo, enfim, a gente tinha um laço... E os números do Roberto falam muito, né? Eu até falei falei isso para o Wagner Menezes. O Roberto foi muito mais reconhecido depois que morreu do que antes. Porque o Roberto não teve, a meu juízo, o reconhecimento que merecia. Mais de quase 800 gols. Não tem 20 no mundo. Maior artilheiro dos clássicos, maior artilheiro dos 3 clássicos, Flamengo, Fluminense e Botafogo contra o Vasco. Maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, 40 gols ou 38 gols na frente do Fred. É o Fred segundo, o Romário terceiro, Edmundo e quarto. Ninguém vai bater esse recorde, nunca mais. Imagina. Maior artilheiro do Vasco. Maior artilheiro da história do Vasco. Artilheiro da Copa de 78, entrando no terceiro jogo. Entendeu? Então, jogador... Você quer ver uma coisa também, doutor? Os 4 maiores cobradores de falta da minha vida são... Não. Para mim, o Marcelinho é o maior deles. Mas, assim, os 4 maiores. Zico, Roberto, Marcelinho e Neto. No meu julgamento, dos que me encantaram. Há pouco tempo eu vi uma pesquisa, só teve uma pessoa, mas botaram um monte de gente na frente dele. Só teve alguém que votou no Roberto. Eram mais de 40 pessoas votando, só teve um cara que votou no Roberto. Cara, o Roberto, pra mim, batia falta. Era impressionante. Eu sou Flamengo. Tinha época que eu falava assim, que eu discutia com os meus amigos, eu falava assim, gente, o Roberto, nesse momento, ele tá batendo mais falta que o Zico. O Roberto não exime. Então... E outra coisa, o Roberto tem uma situação que os pênaltis decisivos ele nunca perdeu. Ele nunca perdeu um pênalti decisivo. Verdade, Inclusive, na época, o Lopes falou... tentando minimizar, claro, na boa intenção, que quando o Edmundo teve aquela infelicidade de perder o pênalti do Mundial, o Lopes falou, acontece, o Roberto também já perdeu. Aí o Roberto falou assim, só os que podia. Mandou essa, entendeu? E é verdade, entendeu? 76, por exemplo, decisão da Taça Guanabara, 130 mil pessoas no Maracanã, o Zico perdeu o último pênalti, o Roberto foi lá e confirmou. Verdade, e aí foi para o alternado. O Geraldo perdeu, o Luiz Augusto fez. 77, o Tita perdeu pelo Flamengo. O quinto era o Roberto. Foi lá, goleiro num canto e bola no outro. E por aí vai, entendeu? É um jogador injustiçado. Mas ele batia falta de uma forma fantástica. Seleção entendeu? brasileira, pouca gente... Mas é o que eu digo, seleção brasileira, então, nem se fala. O pessoal diz assim, que chama o Tele, bota o Tele lá no maior patamar que tem. Eu não entendo isso. 2 Copas do Mundo, 2 super times e não ganhou. Mas porque jogou bonito. Não é desfile de beleza. Não é desfile de manequim, não é Miss Brasil, nem Miss Universo. Entendeu? Então, igual o Tite jogou 2 Copas, fez ano sabático para se preparar. 2 Copas do Mundo, 8ª de final. Outro dia eu vi o Dunga falando. Olha, eu não fiz... força para ser técnico da seleção, não me preparei, não fiz ano sabático, não me preparei, não levei minha mãe na TV Globo. Os caras foram bater na minha casa. Eu não tinha experiência. Cheguei nas 8ª de final, igualzinho ao Tite.
Imagina se eu tivesse experiência. Sem experiência, eu cheguei no mesmo lugar. Então, essas coisas são meio complicadas de você... em seleção brasileira, o que o Roberto teve de reconhecimento foi muito abaixo do que ele merecia. Em 82, ele não jogar naquele time, no lugar do Serginho, aquilo foi um crime. Um crime. Entendeu? E o Otto Glória, que era meu amigo e foi técnico do Vasco, falou para o Tele, na época, ele, o Otto Glória, me disse: Tele, por que nesse jogo, lembra que o Brasil ia fazer um jogo antes que não precisava ganhar? Um jogo antes da Itália, que não valia nada? E o Otto Glória falou para ele: bota o Edinho no lugar do Luizinho, para testar, bota o Batista no lugar do Clodoaldo, do Clodoaldo, do Cerezo, Clodoaldo, do Cerezo, e bota o Roberto no lugar do Serginho, nesse jogo, para você ver. Ele disse: eu tenho naquela época eram 16, 11 com 5 no banco. Eram só 5. Eu vou com meus 16 até o final, só mudo se for por problema médico. Doutor, o senhor estava no vestiário quando o time se troca e sobe para jogar com São Caetano, com o SBT? Estava sim. Eu achei estranho porque eu chegava cedo, né? Cheguei cedo no Maracanã e as cestas estavam todas ali e as camisas não estavam. Aí eu falei com o Severino: cadê as camisas? Mandaram botar só daqui a pouco. Eu também não entendi. O Severino, o roupeiro. Aí, 40 minutos... Ainda é vivo? Não, já faleceu. Severino, Santana, Prado já faleceram, infelizmente. Silveira também. Silveira faleceu também. Silveira era uma grande figura. Enfim, e foi um fantástico jogador, né? Foi um jogadoraço. O Silveira falava: doutor, eu só não joguei de 7... Não, eu só não joguei na minha vida de 1, de 7 e de 11. Jogou de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 8 e de 10. E de 9. Caramba. Jogava de qualquer jeito, entendeu? Batia na bola. O Silveira com 60 anos, já eu com lembro, 60 anos, batendo na bola para os goleiros. Ele não fazia esforço para bater. Eu lembro. Botava onde queria a bola. Magrinho, batia. E aí as camisas chegaram faltando 40 minutos com o SBT lá gravado, entendeu? Aí foi aquilo que se viu. Mas a gente pagou um preço muito caro por causa daquilo. Né? Foi. A verdade é essa. Foi. O preço que o Vasco pagou por conta daquilo, não estou discutindo aqui, foi um preço caro, né? Porque a relação com a Globo ficou muito estremecida, né? E as dificuldades que vieram depois daquele episódio foram muito grandes. Você acha que paga até hoje? Eu acho que ainda tem algum resquício. Eu acho que precisaria de uma aproximação. Acho até que essa gestão atual do Vasco, do Pedrinho, está com essa intenção, se é que já não iniciou essa aproximação. Porque, na realidade, você ser inimigo do Vasco é uma briga ruim. Ser inimigo de uma grande emissora como a Globo também é uma briga ruim. Eu acho que você não tem que ter inimizade com ninguém, entendeu? Eu entendo a vida de uma forma geral conversando. Não tem como você brigar e querer falar mais alto e bater na mesa. Eu acho que as coisas têm que ser decididas com conversa, com boa intenção. Eu acho que na vida, de uma forma geral, a vida tem que ser uma rua de mão dupla, né? Tem que ser ida e vinda. Agora, em termos de conversa com o Romário e Edmundo não teve, né? Era difícil, né? Entre os dois? Você viveu o auge da treta deles ali, né? Não, mas eles tiveram uma época que eles se davam muito bem. Aí depois é que a coisa desandou. Mas ali, inclusive no Mundial do Maracanã, eles fizeram uma grande aproximação, comemoraram gol juntos, entendeu? Ali foi também uma briga de vaidades, né? Ambos são extremamente vaidosos, verdade. As pessoas falam quando um entrava, era assim, um entrava no vestiário, o outro entrava, não, isso aí... É exagero? Não, é exagero. Teve uma época que eles não estavam se falando e tal, mas naquele Mundial, quando o Edmundo, nós demos um baile no Manchester, no Maracanã, que chegou no Rio de Janeiro dizendo que era o maior time do mundo, tomou um chocolate, 3-0 no primeiro tempo, 2 gols do Romário e 1 do Edmundo.
Eles comemoraram os gols juntos, entendeu? Depois, aquela coisa do capitão, eu quero ser o capitão, aí tira o capitão. Só estava nesse dia Tiro que o Edmundo foi embora? Da abraçadeira? Tava. Eu fazia... A grande maioria dos jogos eu fazia. Quer dizer, nesse dia da abraçadeira, eu acho que eu não fui. Não, eu não estava. Eu estou na dúvida. Eu acho que não. Eu acho que foi... que às vezes eu não... O Júnior Lopes esteve aqui com a gente, gravou também, e falou que o técnico nessa ocasião era o Alci, porque o Lopes... O Lopes Eurico estava... tinha dado uns dias de descanso Porque o Lopes para dona Elza. Não, porque o Lopes teve um problema de saúde na época, inclusive, né? Eu acho. Não foi na época do problema que o Lopes teve problema? Não, eu acho que isso é logo depois do Mundial, né? Porque eu acho que o Lopes quer entregar quando perde, alguma coisa assim. E aí deu uns dias. Aí deixou o Alcir. Deixou o professor Eu acho que Alcir. nesse jogo não. Eu acho que foi o Alexandre que viajou nesse jogo da abraçadeira. Entendeu? Que ele foi embora, né? Porque trocaram a abraçadeira e isso é vaidade pura, né? A verdade é essa. Porque aí um diz que estava prometido a abraçadeira para ele, aí o outro diz que ele que tinha que ser o capitão. É complicado. Doutor, títulos, assim, de maiores conquistas, Mercosul ou Libertadores? Mercosul, disparado. Libertadores, depois que a gente ganhou do... O Júlio mandou perguntar para o senhor se ele tem uma história da Mercosul. Não, a história do vestiário, que muita gente fala determinadas coisas que não são verdadeiras, né? Estou dizendo o seguinte, em relação à Libertadores, claro que foi um super título, mas quando a gente foi para a final, o nosso time era espetacular, a gente não tinha dúvida nenhuma aqui. É claro que a gente jogou com seriedade, como tem que ser, mas quando a gente passou pelo River Plate, porque o Vasco passou pelo Cruzeiro, pelo River e por mais um que eu não estou lembrado agora, se foi Grêmio ou se foi Palmeiras. A chegada do Vasco à final contra o Barcelona de Guayaquil foi muito pesada. Foi muito pesada, muito difícil, porque tudo depende do chaveamento, né? Às vezes você tem um chaveamento que facilita, né? Você vê, agora o Vasco vai pegar hoje, Copa do Brasil. Hoje tem Flamengo e Palmeiras. Vasco e Atlético Goianiense. Teoricamente, a gente deu muita sorte nesse chaveamento. Poderia ter pego o Flamengo, poderia ter pego o Palmeiras, que seria muito mais difícil. Vamos pegar o Atlético Goianiense. Aí, se nós passarmos, já vamos chegar nas quartas, entendeu? Mas o chaveamento do Vasco na Libertadores de 98 foi muito pesado. Então, quando a gente... começa bem, né? Não começa bem. Depois engrena, aí ganha do Cruzeiro, empata com o Cruzeiro aqui, depois ganha do Cruzeiro lá no Mineirão, de 3-1, dá um chocolate no Cruzeiro lá, enfim... E vai para a final. Aí joga com o River. Ganha aqui de 1-0. Né? E se perde lá de 1-0. Estava 1-0 o jogo. Aí teve o gol do Juninho de falta. Então, foi vitória em São Januário e empate lá no Monumental de Nunes. Aí, quando a gente classificou para a final, a gente sabia que ia ganhar. Então, não teve aquela emoção de... E como é que foi a noite? 2-0 aqui, 2-1 lá. Como é que foi a noite nesse 1-1 contra o... Foi... Não teve noite, não teve sono, né? Ali a gente se sentiu campeão. Quando a gente empatou com o River, lá a gente sentiu o gosto claro do título. Claro que você não ganha nada antecipadamente, teve toda uma preparação para que a seriedade continuasse, mas o time era muito maduro, muito responsável, entendeu? E sabia que tinha que jogar para valer, jogou para valer aqui, fez 2-0 aqui, fez 2-0 lá, tomou um gol, mas segurou bem. Agora, a Mercosul não, né? A Mercosul não existe na história do futebol mundial uma virada igual a essa. Claro que tem 3-0 para 5-3, para 4-3, tem várias, 4-0 para 6-4, mas... valendo título continental na casa do adversário, virando 3-0 no intervalo e com um jogador expulso na metade do segundo tempo, virar 4-3, não existe na história do futebol mundial de todos os tempos. Entendeu? E teve lá o vestiário, que nós fomos para o vestiário no intervalo e tinha um palmo de água podre, de água de esgoto, que alguém mandou botar lá no intervalo do Vasco. No vestiário do Palmeiras. No vestiário lá no Parque Antártica.
Quando nós entramos no vestiário, tinha lá uns 4 ou 5 dedos de água de esgoto. Até que os jogadores ficaram tinha uma mureta, um banco de cimento em volta de todo o vestiário. Os jogadores ficaram em pé ali, para não ficarem na água de esgoto. Aí trocaram as camisas e tal. Enfim, fizemos o que tinha que fazer. E muita gente fala que fulano falou isso, fulano falou que... Teve nada disso. Eu sempre tomava cuidado de quando acabava o primeiro tempo, eu ligava o meu cronômetro para eu saber o tempo que eu tinha para fazer uma bandagem, para trocar uma bandagem, fazer uma medicação, porque eu fazia uma revisão médica ali rapidamente, um por um dos jogadores. E aí eu vi o tempo passando, 5 minutos, um silêncio sepulcral no vestiário, ninguém dava uma palavra, que um vem e diz, não, porque o fulano falou isso, fulano falou aquilo, o Eurico falou aquilo. Não teve nada disso. 5 minutos de silêncio absoluto, o Joel pediu a palavra, pediu não, a palavra era dele, ele era treinador, ele tinha substituído o Oswaldo de Oliveira, né? E ele disse o seguinte, olha só, eu queria falar com vocês que nós não jogamos o primeiro tempo. Nós não jogamos. Nosso futebol não foi jogado. A gente assistiu o Palmeiras jogar. Então, eu vou tirar, não é por causa de responsabilidade, ele não tem culpa nenhuma, eu vou tirar o volante que ele tirou, o Nasa, não foi o Nasa que ele tirou? Não lembro. Ele tirou o volante, colocou o Viola, entendeu? E disse o seguinte, Euler, aberto na direita, em cima da linha, Viola, em cima da linha do lado esquerdo, Romário centralizado, e vamos jogar o que a gente sabe jogar, porque se a gente jogar o que a gente sabe, a gente pode perfeitamente fazer 3 gols neles, da mesma forma que eles fizeram na gente. Essa foi a conversa. Aí o time, aí tem um fato interessante, fez-se uma roda dos jogadores ali para voltar para o segundo tempo. Aí o Júnior Baiano virou-se e começou a falar, não, porque a gente tem que mostrar que é Vasco, tem que mostrar isso, mostrar aquilo. Aí o Mauro Galvão, que estava no banco, falou assim, para começar, não pode botar a mão na bola dentro da área. Porque o Júnior Baiano tinha feito um pênalti, que depois eu vendo, se você vê esse lance, você vai concordar comigo. Foi falta no Júnior Baiano, porque a bola vinha, o córner foi cobrado saindo do gol. A bola foi cobrada da ponta direita, de perna direita. Então a bola veio saindo do gol. Ela não veio em direção ao gol. E o Júnior Baiano pulou e foi deslocado. Ninguém pula com o braço aberto, não é só hoje que o zagueiro tem que jogar com o braço para trás, como se estivesse algemado, por causa do VAR. Né? O futebol, o VAR conseguiu mudar o futebol. Né? O jogador tem que jogar algemado. Então, ele na subida, ele foi deslocado e estava com o braço alto, a bola tocou no braço dele e o juiz deu pênalti. Então, o Mauro Galvão falou isso na hora do fechamento ali. Para começar, não pode botar a mão na bola dentro da área, senão é pênalti. Aí o pessoal deu aquela risadinha e tal, e o time voltou. E foi aquilo que se viu no segundo tempo, né? Foi uma coisa fantástica. O Jorginho esteve aqui com a gente, ele falou que o Eurico falou só uma coisa. Eu só quero que vocês ganhem o segundo tempo. Se for 1-0, que o Jorginho falou, sabia que se o time fizesse um gol, podia reagir, etc, etc. Olha, eu estava lá, eu não vi isso não. Eu não vi isso não. Se falou, não estou duvidando do Jorginho, pode até ter falado, mas não foi da maneira, assim, para todo mundo. Foi uma coisa que pode ter sido no ouvido de um, no ouvido de outro, ali no capitão, enfim. Mas uma tomada de fala, assim, geral, foi essa que eu te falei. E o Copa do Brasil 2011? Eu estava no Couto Pereira, cobria Vasco. Foi teste para coração, né? Aqui foi 1-0, gol do Alex. Eu vou tomar liberdade de falar aqui para você uma história, mas não quero que ninguém ache que eu estou me autovalorizando, mas é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter feito. Porque futebol, tem horas que você tem que tomar uma decisão e é muito difícil, entendeu? Você, para o médico, liberar um jogador que vem de uma lesão e você está na dúvida se ele está tão 100% quanto poderia estar, se o tempo de recuperação da parte física foi o suficiente para aquela musculatura não romper de novo, é muita noite de sono que a gente perde com essas dúvidas. E quem disser que não tem essas dúvidas está mentindo. E nós tínhamos 2 jogadores, Ramon e Éder Luiz, vindo de problemas musculares. Claro que não eram problemas graves. Ramon lateral, que hoje é comentarista que hoje é comentarista. Sport TV. E Éder Luiz.
E Ramon Mota, né? Agora eu não sei se é que é Ramon Ramon, acho que é, Mota, acho que né? é Mota, né? Enfim, e aí os dois vinham de problemas musculares. Claro que não eram problemas graves, porque se fossem, não, estariam totalmente afastados. E eles estavam naquela fase de transição já do fortalecimento muscular para o campo. E tinha o jogo em São Januário, uma quarta de noite, e na outra semana o jogo no Couto Pereira. E eu conversei primeiro. Reunião, quando você faz reunião, tem que conversar antes, né? Se você for fazer a reunião sem ninguém saber do que vai ser tratado, tá arriscado você perder na reunião. Isso é uma coisa que eu aprendi no futebol. Eu nunca perdi em reunião, porque eu conversava antes. Isso é na vida, tem que conversar antes. Senão, meu amigo, você dança, né? Aí chamei o Ramon, chamei o Éder Luiz, expliquei o risco que era eles jogarem aquele jogo em São Januário. Porque se eles sentissem o problema muscular em São Januário, a chance deles, Jogarem a e, volta. uma semana depois, era zero. E o jogo que decidia não era o jogo de São Januário, era o jogo do Couto Pereira. Sim, sim. Concorda comigo? Tanto é que foi no critério do gol Exatamente. qualificado, né? Além disso, principalmente o Éder Luiz era um jogador de contra-ataque, de arranque, que tinha que ter espaço para jogar. E era óbvio, aí que vale você entender um pouquinho do negócio. Não pode ser só medicina, só livro, só cultura médica. Era óbvio que o Curitiba ia vir a São Januário para jogar atrás, jogando por uma bola de contra-ataque. E jogando atrás, qual era a chance do Éder Luiz ter o campo livre pela frente para fazer o que ele gostava? Muito poucas. E, aliás, não teve nenhuma. Até porque não jogou. Ele até... Não jogou. Não, ele faz um gol lá. Aí o que eu fiz? Chamei os dois concordaram de não participarem daquele jogo. Chamei o Ricardo Gomes, que era o treinador, expliquei, ele falou: Clóvis, você manda, se você acha isso, vamos assim. Isso aí também é muito importante, o treinador te dá uma força para você poder, que era uma situação difícil, porque teoricamente eles já estariam em condições, mas não aquelas condições com segurança. Seria uma aposta. Sim. Que poderia ter dado certo, poderia ter dado errado. Aí, na época, o Rodrigo Caetano virou-se para mim e perguntou: você tem ideia da importância desse jogo? Eu falei: não, Rodrigo, tenho não. Vou perguntar à dona Claria, que está lá no céu, minha mãe, para ela me dizer a importância do jogo. Não tenho, não. Pelo amor de Deus, né? Quando você nasceu, eu já estava aqui. Entendeu? Não comecei ontem. Assim com ele? Falei assim, falei forte. Ele é meu amigo, estou falando que ele é meu amigo. Aí ele entendeu, mas não gostou muito e tal. Todo mundo me cobrou. Tem que botar o Ramon, tem que botar. Os únicos que não me cobraram foram o Roberto, que era o presidente, o Ricardo Gomes e o meu vice-presidente, que era o Moutinho. E os outros médicos estávamos todos muito, muito entrosados e mantivemos a situação. Não jogou Ramon, não jogou Éder Luiz. O Vasco ganhou o jogo de 1-0. E eu acho que eu não estava muito errado, né? Porque o Éder Luiz foi fundamental lá no Couto Pereira, fazendo gol, inclusive. Então eu tenho muito orgulho desse título, porque eu acho que eu tive um pedacinho importante ali. Eu estava no Couto Pereira nesse dia, porque eu cobria Vasco, e foi um dos dias que eu mais passei frio na minha vida. O frio terrível, né? Eu não fiz o jogo, nessa época eu já não fazia mais campo. Porque estava chovendo ainda. E estava chovendo ainda. Quem fez o jogo foi o Alexandre. E a gente na arquibancada vendo o jogo, cobrindo. Mas foi uma vitória espetacular, né? E foi também, a meu juízo, a maior demonstração de paixão por um clube à volta do Vasco ao Rio de Janeiro, numa quinta-feira que o Rio de Janeiro parou. E era um timaço, né? De um lado ao outro do Rio de Janeiro. Foi o último grande time, né? Foi o último grande time. Depois a gente teve... mas a gente foi ali naquela... Eu não sei se ali a gente já tinha sido vice-campeão brasileiro ou não, né? Porque não. Foi no mesmo ano, vocês foram vice-brasileiro, né? Porque em 2012 perde Até hoje eu gostaria de encontrar. A gente podia encontrar aqui no shopping o Péricles Bassol para ver se ele justificava aqueles 2 pênaltis que ele deixou de dar. Um numa rasteira que se não me engano, foi o... Se não me engano, quem foi? Foi aquele menino que era lateral do Flamengo, o Moicano, como era o nome dele? Léo Moura? Acho que foi o Léo Moura que deu a tesoura no Bernardo. Foi um pênalti escandaloso. E a outra,
o Diego Souza sendo puxado assim 5 metros dentro da área e ele não deu nenhum dos 2 pênaltis e o Vasco perdeu o campeonato por 2 pontos. Doutor, a gente está chegando ao fim. Tem 2 pontos que eu queria falar. Fique à vontade. Eu tava no Engenhão, Flamengo e Vasco, no episódio do AVC do Ricardo Gomes. Só estava trabalhando nesse jogo. Não, quem estava fazendo o jogo era o Fernando Matar. Eu estava no camarote. Mas só estava... Claro. Eu lembro que o senhor falou... Eu lembro que eu perguntei para o senhor Claro, antes... claro. Nós tivemos uma decisão ali muito importante, que também é aquilo que eu falo para você, né? No futebol, e ali é futebol. Às vezes você fica, teoricamente, a decisão mais certa... Olha que história interessante, se tiver um tempinho ainda. A decisão mais certa seria levar o Ricardo Gomes pro Salgado Filho, que era pertinho ali do Engenhão. Por que o Salgado Filho? Porque tem CTI, porque teria que ter tomógrafo para fazer a tomografia e teria que ter um neurocirurgião de plantão para fazer o atendimento mais rápido possível. Aí nós fizemos contato com o Pasteur, que era do lado. Pertinho também. E o diretor médico, não me lembro o nome dele, mas foi muito proativo, vendo o que aconteceu, foi para o Pasteur. E nós decidimos levar eu com o apoio, junto com o Eduardo Raia, que é meu anestesista, e estava lá comigo no camarote, e foi quem foi na ambulância. O Eduardo, além de anestesista, é intensivista. Ele que foi segurando a máscara de oxigênio, o ambu, oxigenando o Ricardo Gomes. E eu fui de carro atrás da ambulância. E nós fomos para lá. E aí foi Deus que ajudou, sorte, muita sorte do Ricardo, porque quando estacionou a ambulância, eu estacionei do nosso lado estacionou o Guache, que é um neurocirurgião que foi professor do Paulo Niemeyer pai, aluno do Paulo Niemeyer pai e professor do Paulo Niemeyer filho. E o Guache foi no Pasteur, imagina, um domingo às 6 horas da tarde, 5, aquela hora, no final do jogo, para dar alta para um paciente. Um paciente terminal. Quem é que vai num domingo dar alta para um paciente terminal? Poderia ter dado na segunda-feira alta, né? Ou no sábado, e não ter perdido o domingo. E ali a gente levou o Ricardo pro tomógrafo, fez a tomografia, diagnosticou o hematoma, e ele foi operado em 1 hora e alguma coisa depois do acidente vascular. Eu não me lembro exatamente, mas menos de 1h30 ele já estava sendo operado. E isso foi fundamental na recuperação dele. Todas essas circunstâncias contribuíram para... sem dúvida. Eu me lembro também a rapidez foi... Eu não sei na época, porque... Medicina, tem algumas situações na medicina que meia hora mais, meia hora menos decide para um lado ou para o outro. Era Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco, sim. O Runco estava trabalhando nesse jogo e o Runco tinha sido também fundador do Pasteur, diretor. Ele tinha sido diretor lá. Eu não sei se teve alguma colaboração dele de falar com A ou com B. Não teve nada, não teve colaboração nenhuma. A lenda urbana é que ele ajudou ali. Não, isso aí também não é verdade. Não teve nada disso. Não, é bom até entendeu? Não teve nada disso. Teve que nós fizemos o contato com o Pasteur. O Pasteur disse que tinha vaga no CTI, que o tomógrafo estava funcionando. Chegando lá, aí eu entrei em contato com o Moutinho, com o Roberto, e falei, nós vamos levar o Ricardo Gomes para o Pasteur. E o Vasco autoriza, porque não podia naquela hora ficar pensando em seguro de saúde, tinha que salvar a vida dele. Sim. Fui autorizado pelo Roberto como presidente e pelo Moutinho como vice-presidente. E tomei a decisão. Inclusive, o Olavo Monteiro de Carvalho chegou lá no hospital, dizendo, não é melhor levar para o Samaritano, para o Paulo Niemeyer? Eu digo, doutor Olavo, o senhor não está entendendo, já está decidido, a responsabilidade é nossa, do departamento médico, e eu já tenho o aval do presidente e do vice-médico. Se o Ricardo Gomes não for atendido imediatamente, ele vai morrer. Nós não temos meio minuto a perder, ele já está no tomógrafo. E ele vai subir para o centro cirúrgico daqui a pouco. Entendeu? Então foi isso. Não teve nada de quem fez, pediu, não teve nada disso. Teve autorização do presidente, do vice-presidente e a atuação fantástica do Eduardo na ambulância, minha dando todo o apoio, e nós levamos ele para o tomógrafo. O Guache estacionou, e foi muita sorte o Guache ter chegado naquele momento, porque senão ainda teria que chamar o sobreaviso, né? Porque o neurocirurgião não estava lá de plantão esperando.
Ele tem um sobreaviso. Mas ele chegaria lá em 20, 30, 40, mas ele já estava lá, isso ajudou muito. E aí foi resolvido. E na segunda-feira, eu lendo o jornal, dizia que o tomógrafo do Salgado Filho estava na caixa, que o atual não estava funcionando e o novo ainda estava na caixa. Então, se a gente leva para o Salgado Filho, não ia ter tomógrafo. E também o fato dele ter sido ex-atleta ajudou, né? Sim, com certeza. Embora já parado há muito extremamente tempo, forte, entendeu? Forte. Isso aí ajuda sempre. Eu tenho na né? memória até hoje, doutor, porque o senhor não estava trabalhando, mas o senhor estava no estádio. Sim, eu desci imediatamente. A gente está na tribuna, acontece o episódio, ele sai, a gente desce por trás. Quando a ambulância entrou, a gente desceu e encontramos ele no vestiário. Inclusive, eu fui a última pessoa a falar com ele ainda lúcido, e ele me reconheceu, mas já não conseguiu falar. Eu tenho um pouco dessa memória, porque, assim, eu lembro do senhor na porta da ambulância, a ambulância com a porta aberta, ele embrulhado no papel laminado. Desculpa me ignorar. Como é que é o nome daquilo? Numa manta. Numa manta, como se fosse um papel laminado, tamanho, né? Ele embrulhado. Aquilo me chocou. Aí eu falei com o senhor falou, estamos indo para o Pasteur. Aí contou, foi um AVC, etc, etc. E o senhor também, assim, muito seguro, respondendo a gente da imprensa, assim, o que tinha que ser dito. O caso foi assim, é grave, mas vamos esperar, ele está indo agora para o hospital, vamos fazer os exames e tal. Aí, legal, aí abandonamos o jogo, eu ligo para a minha redação, pego um táxi, vou para o hospital e nem lembro quanto foi. Ninguém sabe quanto foi esse jogo. A gente só lembra da história do Ricardo. Eu acho que o jogo foi empate. Foi empate. Com certeza foi empate. Acho que foi empate. Com certeza foi empate. Foi 0x0, 1x1, 2x2, acho que 1x1. 1x1 ou 0x0. Mas a gente lembra desse episódio. Mas foi uma coisa, assim, milagrosa. Né? E ele depois... E o Ricardo está completamente normal. Assim, tá para vir aqui, inclusive. Cognitivamente, voltou, chegou a trabalhar depois. Trabalhou. Ficou com um déficitzinho ali do membro inferior, um pouquinho da mão, mas totalmente lúcido, orientado, a gente ficou fazendo plantão naquele hospital ali, ele ficou lá uns 10 dias, não chegou a completar 2 semanas. Verdade. A gente acordava e dormia assim, a gente ficava fazendo plantão ali o tempo todo. Graças a Deus ele está aí de volta com a gente. Doutor, tem uma pergunta aqui que mandaram fazer para o senhor. É verdade que o Léo Jardim está entre os 3 maiores goleiros da história do Vasco? Isso é história do Júlio Brandt. O Júlio Brandt está viajando totalmente. O Júlio Brandt, eu já falei para ele, já dei uma relação para ele. Jaguaré, Barbosa, Carlos Alberto, Miguel, Ita, Andrada, Elton, Carlos Germano, Fábio. Será que ele quer mais ainda? Ele fica com essa historinha para mim. Não, o Léo Jardim é um bom goleiro, pelo amor de Deus. Não vou dizer que... Mas não é um goleiro da estirpe. Acácio, meu Deus, o senhor esqueceu Acácio, é que ele me mata. Entendeu? Não é o goleiro da estirpe dos grandes goleiros que eu vi no Vasco e com alguns que eu trabalhei. Dos que eu vi do Vasco... Não é. Ele é um bom goleiro? É um bom goleiro. Mas é um goleiro que tem muita dificuldade na saída de gol. Tem feito algumas defesas muito boas, tem feito. Mas é o que eu digo pro Júlio, ele é pago para isso, né? Ou não? Qual o seu Vasco de todos os tempos? Você monta seu time? Monto. É difícil. Goleiro Léo Jardim, que eu sei do que eu vi, né? Dos que eu vi, eu vou cometer aqui uma grande injustiça, porque eu vi o Barbosa, sabia? Eu vi o Barbosa no aspirante do Vasco, no final. Mas... Vamos lá. Acácio, Paulinho de Almeida, Donato, Orlando Peçanha e Marco Antônio Feliciano, que para mim foi o maior lateral esquerdo que eu vi jogar. O pessoal fala de Roberto Carlos, de Marinho, de Júnior. Tem nada que se compara a Marco Antônio. Eu não vi o Nilton Santos jogar de lateral. Vi jogar de quarto zagueiro. Estou falando de lateral, que marca, que apoia, que marca ponta, que apoia, que faz cobertura interna, que inverte o jogo. Vi nada parecido. Aí, vamos lá. Vou botar 3. Walter Marciano de Queiroz, Juninho Pernambucano e Felipe. Edmundo, Roberto e Romário. Que massa, hein?
Tá bom, né? Tá bom. Será que ganha esse time, não? Será que ganha de alguém esse time, não? Será que ganha da Colômbia esse time ou toma olé da Colômbia? O que você acha, Ailton? Eu acho que ganha. Doutor, para fechar, uma resenha ou do Joel ou do Evaristo. O Evaristo foi... o Evaristo foi... ele reuniu... Isso é verdade, não é? Ele reuniu os jogadores e esse jogador é o Souza. O Souza, o Caveirão. Caveirão. E ele disse para mim, o Souza é muito meu amigo, tanto o Souza quanto o Léo Lima, que ele mudou a vida dele depois desse dia. E depois ele foi campeão brasileiro pelo Flamengo, foi artilheiro no Goiás, foi artilheiro do Brasil. Ele mudou a vida dele. Ele virou-se ele reuniu no centro do gramado, né? Eu falei, isso no Vasco. No Vasco. Eu falei, o Evaristo é maluco fazer um negócio desse. Depois que ele fez, ele é maluco, cara. Como é que ele faz um negócio desse? Eu falei assim, ô Souza, quantas vezes você acha que eu jogo melhor do que você? 1000, errou 1 milhão de vezes. Sabe por quê que eu não jogo? Porque eu não consigo correr. E para jogar tem que correr, meu filho. Então corre, seu filho, disso, daquilo. Cara, enlouqueceu, falou um negócio no meio da roda. Aí uns riram, outros arregalaram o olho e tal. E o Souza, a partir desse dia, virou outro jogador. Virou outro jogador. Não levou pro coração. Não levou pro coração. Levou como ensinamento e falou, doutor, aquilo ali mudou. Porque o Souza tinha tudo para ser um grande centroavante. Corpo. Foi um bom jogador, bom centroavante. Musculatura, altura, impulsão, velocidade. Batia bem na bola. Mas não queria nada com a hora do Brasil. Até esse dia. A partir daí ele mudou. Ué, agora o Evaristo, se a gente for contar a história do Evaristo, tem que fazer 10 podcasts desse aqui, né? Doutor, queria agradecer a sua presença. Foi um bate-papo muito legal. O senhor gostou, doutor? Eu adorei. Eu não sei se você que é o jornalista, que é o craque do negócio, eu gostei. É que pode dizer se foi bom ou não. Você ficou à vontade, contou as histórias. Não sei se o público vai gostar. Você sentiu à vontade. Eu gostei muito, agradecer a sua presença. Eu espero que tenha sido legal. E futuramente a gente vai... Fazemos outras resenhas, sem problema nenhum, entendeu? Agradecer a sua presença. Fico muito feliz. Deixar algum recado aí para... Não, só que deixar aqui o meu agradecimento às pessoas que assistirem. Eu espero que tenha agradado esse bate-papo. Você é uma pessoa extremamente... Eu já te conhecia, obviamente, de muitos anos atrás, mas não tínhamos essa intimidade. Entendeu? Mas fui muito bem tratado, muito bem recebido. Fico muito grato a você e torcendo, como sempre, para que o Vasco volte a trilhar aí. Eu sei que essa administração está fazendo um esforço muito grande, entendeu? Para recolocar o Vasco no lugar que ele merece e do qual ele nunca deveria ter saído. Legal. Então, agradecendo aqui ao Dr. Cláudio Munhoz, esse foi mais um episódio do Sua Resenha Podcast. Fui!